Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Mais um vídeo aqui com vocês no canal Carcosa. Eu sou o Márcio Alexandre e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre as minhas novas aquisições, tá? Eu pensei muito a respeito sobre o que eu falaria, né? Indicaria para vocês e decidi fazer esse vídeo como uma indicação. Eu já vou avisando que os livros que eu vou mostrar aqui para vocês não são livros de ficção. Não que eu me recorde, realmente não tem nenhum de ficção. Apesar de que um aqui tem uma pegada bem ficção, mas ele já o próprio autor já coloca que ele não é uma ficção. Então, sem mais delongas, vamos lá e tem um livro polêmico no final, fica aí até o final para vocês verem qual é esse livro polêmico. É um livro que inclusive chegou hoje cedo, estava muito ansioso para conseguir esse livro. E uma coisa interessante é que todas as informações que eu for falar aqui a respeito dos livros, link, né, sugestão, enfim, né, eu vou colocar na descrição, tá? Então já dá um like aí pra gente, compartilha e se inscreva aí no nosso canal, tá? Dá uma força pra gente, pro YouTube saber que o nosso canal ele tem um conteúdo relevante, ok? Bora lá, o primeiro livro é esse daqui, Estado de Exceção, do filósofo italiano Giorgio Agamben. Esse livro, eu descobri a existência dele através de um outro livro, A Sociedade do Cansaço. Ele é um livro que eu li ele há alguns meses atrás, acho que foi mês passado, mês retrasado, e é um livro que, sabe, mexeu muito comigo porque ele tem ali ele é muito atual. Ele foi escrito em 2000, alguns anos atrás, mas ele tem, sabe, algumas ideias, algumas reflexões que o autor traz, né, o Byung-Chul Han, são muito atuais. O capítulo 4, inclusive, que ele utiliza conceitos do Agamben, como o Homo Sacer, por exemplo, né, esse conceito aqui, e um outro conceito também que ele utiliza do Agamben, que é a vida desnuda, conceito, remete muito ao contexto da pandemia que a gente está atualmente. E esse livro, eu ainda não li nada dele, mas eu quero ler e trazer para vocês a resenha. O que eu sei é o filósofo Giorgio Agamben, e que esse conceito aqui, Homo Sacer, ele vai utilizar um exemplo principalmente do Holocausto. Ele vai falar sobre o Homo Sacer, que é traduzido do latim como o homem para o sacrifício, ou o indivíduo para o sacrifício, que é sacrificável, por assim dizer. E aí o exemplo que ele utiliza na história é, por exemplo, o Holocausto. Os judeus, o critério que foi utilizado para escolher os judeus para serem levados ao Holocausto, o extermínio judeu, foi pelo fato deles serem judeus. A religião, a crença, a cultura, enfim, né? Um dos que chegaram para mim, que eu estou finalizando a leitura, é A Sangue Frio. Esse livro ele tem uma pegada, parece uma ficção, mas ele não é. Ele é baseado num caso que aconteceu mesmo. Aconteceu em novembro de 1959. E aí o Truman Capote, quando ele soube, ele é de origem, ele é do estado de Nova York, e quando ele soube sobre esse crime que aconteceu no interior do Kansas, ele rapidamente já foi para essa região, buscou se informar, né, se embrenhou, por assim dizer, né, fez um trabalho etnográfico, por assim dizer, para falar sobre esse crime. Ele contextualiza tanto a região que aconteceu o crime, ele contextualiza a família que foi assassinada, sim, né? É um caso trágico de 5 membros de uma mesma família que foram assassinados, sendo que os criminosos não tinham nenhuma ligação, não tinha nenhum ressentimento, simplesmente pelo fato de estarem no local, não tão errado, porque era a residência deles. Mas agora na parte que eu tô lendo, no finalzinho que eu tô lendo, no quarto capítulo, os próprios
os próprios autores do crime, vamos dizer, eles dão detalhes de como aconteceu, a dinâmica do crime. E muito isso, né, se o autor não tivesse feito essa contextualização profunda e meio que lenta lá no início do livro, talvez isso não tivesse ficado muito claro. Mas foi a ingenuidade, por assim dizer, do próprio Herbie Clutter, né, que era o chefe da família, a própria ingenuidade dele que, digamos, levou a um desfecho trágico da família. Ele teve uma boa fé, né, nos criminosos. Enfim, é uma história bem triste, bem trágica. Mas o ponto interessante, que é justamente no ponto que eu estou da leitura, que é o momento do julgamento. O crime acontece em novembro de 1959. Os 2 criminosos são presos em Las Vegas em dezembro, às vésperas do Natal de 59. E nos primeiros meses de 1960 você tem os preparativos para o julgamento. E um dia antes do julgamento, um dos advogados de defesa, desses 2 aqui, né, dos 2 autores, ele pede para um psicólogo traçar um perfil deles, traçar um perfil psicológico dos 2. E o resultado disso é impressionante. A gente sempre busca não... Eu, pelo menos, né, particularmente, não, eu tento não ser muito determinista. Mas é triste, né? É bem trágico isso. Trágico o crime que aconteceu e trágico a história desses 2 caras. A história que eles contam numa carta que eles escrevem para esse médico, para esse psicólogo, para ele traçar o perfil deles, mostra perfeitamente que o passado deles, a relação da família, influenciou profundamente a personalidade, o caráter, quem eles eram em 1959, a chegarem a cometer um crime extremamente a sangue frio, como o próprio título fala. O próximo livro é esse daqui, o Caso Evandro, tá? Vou chegar mais próximo aqui para vocês verem a capa, o detalhe da capa. Gostei muito dessa capa. O Caso Evandro, ele veio à tona com a série, né? A série na Globoplay. Tem 8 episódios. Mas, antes da série, esse caso ele veio, né, a público com o podcast. O próprio, né, o autor do livro aqui, o Ivan Mizanzuki, é o idealizador do podcast, que produziu mais de 30 episódios falando desse caso. Um caso que até há poucos anos atrás, em 2017, 2018, se brincar até hoje, né? Até hoje ele está aberto, mais de 25 anos depois do ocorrido, né? 92 que aconteceu. E era para ser lançado o podcast em 2017, ele teve que segurar para 2018. Por quê? Porque estava em andamento ainda o processo, né? Então ele não quis prejudicar ninguém, né, as partes ali envolvidas, e ele deixou para lançar o podcast em 2018. E isso produzindo de forma totalmente independente. O grande mérito da investigação do Ivan, mais de 2 anos investigando o caso, e depois produzindo, né, os episódios, ele comprovou que sim, os acusados, eles sofreram tortura. Eles confessaram crime sob tortura. A tortura empreendida pela polícia militar. Isso fica bem claro, bem evidente, né, que aconteceu tortura para eles confessarem um crime que muito provavelmente, o que indica, eles não cometeram. Próxima obra é essa daqui, que há muito tempo eu queria pegar essa obra. Já tem um tempinho que ela foi lançada, da Dark Side. Volta e meia, né, eu apresento um livro aqui da Dark Side. A capa ela é bem clean, né? Achei bem interessante essa capa. Mostra a escola e o título. A tradução de Eduardo Alves, e a autoria do livro é de Dave Cullen.
daí para vocês verem. Acredito que uma parcela de vocês conheçam, né, sobre o caso Columbine. O caso aconteceu em 1999 e de lá para cá vários outros casos com modus operandi semelhantes vem acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas aqui também, no Brasil e em alguns países da Europa. Já aconteceu, tem um filme, né, 22 de julho, que é um caso muito parecido que aconteceu, eu acho que, não sei se foi na Finlândia ou na Holanda, foi em algum país ali da Europa, do norte europeu. Um cara armado entrou num acampamento e começou a atirar para tudo quanto é lado, e tinha só jovens ali, né? Era uma espécie de um acampamento para jovens que tinham interesse numa formação de relações internacionais, alguma coisa nesse sentido, enfim. Aconteceu também alguns anos atrás na Nova Zelândia, e a forma como a primeira-ministra ela lidou com o caso foi uma lição que ela deu para outros líderes, né, de outros países. Ela deu um exemplo, a forma como ela lida com o caso. Porque esses caras, quando eles cometem esse tipo de crime, eles querem chamar a atenção para uma causa, mesmo que seja uma paranoia da cabeça desses caras. Assassinatos em massa, atiradores em massa, alunos da instituição que compram armas ou têm acesso muito fácil a armas, entram na instituição e começam a atirar. Isso acontece em escolas, isso acontece em eventos, né? Aqui no Brasil já aconteceu, né, em escolas. É triste isso, mas é uma realidade que a gente precisa se deparar e discutir, né, como evitar esse tipo de crime. Outro livro, esse livro aqui, todos esses outros aqui eu pedi pela internet, né, pela Amazon especificamente, e este daqui eu comprei ele alguns dias atrás. Eu comprei ele aqui na cidade. Resumindo, essa obra aqui eu não vou me estender muito, mas basicamente é uma obra que a autora ela é uma psicóloga especializada em psicanálise junguiana, e se tratando de Jung, ela vai falar sobre arquétipo. E no caso aqui o arquétipo que ela vai falar é o arquétipo da mulher selvagem. E como que ela faz isso? Ela utiliza mitologias, narrativas mitológicas, que é uma coisa que eu adoro, e também folclore. Ela vai utilizar essas duas fontes, acredito que outras fontes também, ela vai utilizar para fazer uma série de reflexões. E por último, a obra mais polêmica do vídeo de hoje, vindo diretamente da editora Via Sestra. Eu apresento para vocês um livro sobre a história do satanismo. O show vai começar agora! O autor, Morbidvis Vividivis. Acho que é isso. Esses caras, eles utilizam uns nomes bem esquisitos. Por que eu comprei essa obra? Alguém pode me perguntar, nossa, você não tem medo, não? Eu falei assim, não. Minha mãe ficou extremamente, apavorada quando viu o livro. Enfim, eu já fui preparando ela antes do livro chegar. Mas basicamente, por se tratar de um assunto histórico, por assim dizer, um fenômeno religioso e também histórico, é necessário você ter esse conhecimento. Não é obrigado. Eu pelo menos, não obrigo ninguém a ler nada, tá? Esse livro aqui eu não comprei na editora, não comprei na Amazon porque ele estava em pré-venda. Aí eu esperei a pré-venda acabar para comprar diretamente do site. Aí eu comprei diretamente no site e veio vários brindes, ó. Achei bem bacana. Vários marcadores de textos são marcadores de texto que ninguém vai pegar, né? Porque tem algumas simbologias bem herméticas, né? Eu comprei esse livro porque ele realmente fala, ele é muito completo, né? No índice dele, que lá no site estava disponível, da editora,
Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ele vai falar sobre Anto LaVey, que é o cara que vai dar início a tudo. Depois ele fala sobre a ascensão do tradicional. E na ascensão do tradicional, nessa sessão aqui, nessa segunda parte, ele tem um capítulo que ele fala justamente sobre o pânico satânico, ou Satanic Panic, que eu mencionei aqui nos outros livros, né? Que tem a ver. E é um tema que, por conta do caso Evandro, veio à tona novamente, né? O Satanic Panic, que é um pânico moral que vai iniciar nos Estados Unidos, especificamente ali na década de 80. 80, não lembro agora a partir de que data, a partir de que ano da década de 80, basicamente. E a terceira parte do livro, ele fala sobre o satanismo dentro do Brasil, no Brasil aqui no caso. Que algumas práticas de satanismo vão misturar quimbanda com ordem luciferiana, com elementos, né, das ordens luciferianas. Eu sei sobre isso muito superficialmente, e a intenção desse livro aqui é aprofundar mais sobre esse assunto. Então esse era aqui o livro polêmico, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado sobre essas indicações não tão muito comuns e não tão muito ficciosas, por assim dizer. Eu acredito que não é todo mundo que curte livros de não ficção, né? Mas é uma parada que eu gosto muito. E eu acho que vale muito a pena trazer aqui para o canal e apresentar para vocês, quem não conhece, ter o conhecimento de essa natureza, né? Desse tipo de livro e esse tipo de literatura. Espero que vocês tenham gostado novamente. Um abraço e até a próxima. Mais livros e boa leitura. E é isso. Tchau, tchau pra vocês. Tchau.